8 horas mais 5 minutos e com esse estilo, Roberto Leal, Raça Humana Não Tem Cor, começamos o Fala Portuga desta terça-feira, dia 3 do mês de setembro, e temos algumas comemorações. Hoje é dia das organizações populares, dia do biólogo e dia do guarda civil. E hoje também um dia especial, porque nós vamos estar falando de um anteprojeto de lei que foi protocolado, votado e por unanimidade, o vereador passou por unanimidade, agora vai para o executivo, que deve transformá-lo em projeto de lei e volta para a Casa de Leis a aprovação, que é o Dia da Língua Portuguesa e também a Semana, né, Portuguesa, e nós vamos falar sobre isso. E ainda a eleição, ou posse, na verdade, dos membros da Casa de Portugal, na cidade de São Carlos, do qual nós também pertencemos. Mas quem conduz o programa na noite de terça-feira, você sabe, é o André Ribeiro. Por quê? Porque ele é Portuga. Fala, Portuga, boa noite. Boa noite, Paulo. Tá caracterizado, tá de boné, camisa de Portugal. Vem com a camisa de Portugal, boné de Portugal, mas a bandeira do Brasil aqui atrás. Você que está no rádio não está vendo, né? Talvez, quem sabe, você possa ver depois de uma montagem, nós estamos fazendo a gravação, aí nós vamos mostrar para você. Mas a princípio, você, rádio ouvinte, tem que entender o contexto. O André está de boné, com as cores e o símbolo de Portugal. Exatamente. A camisa também da seleção portuguesa. Da seleção portuguesa. Seleção das esquinas. Ah, é? E depois tem a bandeira do Brasil. Belo Brasil. Ordem e progresso. E hoje, ladeando aqui a mesa, o vereador Alan João, que é o autor do anteprojeto de lei. Com a palavra, o nobre Portuga. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Alan. Boa noite, André. Obrigado. Queria dar os parabéns a todos os biólogos e guardas civis de Terras Vera Cruz. Parabéns pelo vosso desempenho e pela vossa importância no nosso país. E queria... organizações populares. E as organizações populares. Será que a Casa de Portugal poderia enquadrar numa organização popular? Que foi populares que organizaram essa ação, né? É uma associação organizada. Isso, acho que sim, acho que se poderia... Então comemoremos a Casa de Portugal. A Casa de Portugal também. Eu até trouxe aqui o favor... trouxe aqui uma pérola. Ele disse que ia trazer. É uma pérola que é o vinho do Porto Ferreira, da casa da Dona Antónia, que se chamava Dona Antónia Ferreira, e esta Dona Antónia Ferreira nasceu no ano de 1811 e faleceu em 1896. E este é o vinho reserva. E como eu não sou egoísta, sou amigo dos amigos, decidi trazer a garrafa, 3 copos, para nós festejarmos o Dia das Ordens Populares, dos biólogos, dos guardas civis, da tomada de posse da Casa de Portugal e do nosso anteprojeto da celebração da língua portuguesa e da Semana de Portugal. Por isso, considerem-se também convidados ao brinde, nem que seja um brinde auditivo. E nós vamos brindar na hora que nós vamos brindar. Degustar aqui o vinho. Agora, o Alan, me responda sem titubear. Qual o grau de parentesco da Dona Ferreira, que é Dona? Antônia Ferreira. Antônia Ferreira com o João Ferreira. Essa é uma pergunta interessante. João Ferreira, porque Porto de João Ferreira, o vinho do Porto de Ferreira. Tem grau de parentesco aí. Tudo indica que o João Ferreira realmente tenha raízes portuguesas. É que a gente não conseguiu, na semana passada e retrasada, fazendo a pesquisa, ter dados oficiais a respeito disso, né? Das origens do João Ferreira. Mas pelo sobrenome, prosseando com o André e outros historiadores aqui do município, tudo indica, Paulinho, que realmente tem a raiz aí do João Ferreira em Portugal. Dá-se a indicação que o João Ferreira terá nascido em Minas, sul de Minas, cidade de Machado, e que terá vindo aqui para Porto Ferreira. E naquela região, concomitantemente também à cidade de São Paulo, de São Carlos, vieram muitos bisnetos de açorianos para esta região, para terras de índios, que era terra de índio, Porto Ferreira, tal como temos Pirassununga aqui ao lado. E na época da construção da linha de caminhos de ferro que levava o café para Ribeirão, né? E que passava também inclusive por São Carlos, muitos portugueses fizeram parte dessa construção dessa linha de caminhos de ferro. E eu acredito que João Araújo Ferreira, João Araújo Ferreira, que será um nome tipicamente português, tal como a nossa querida Dona Balbina, não é? Que a Dona Balbina também é bisneta de açorianos.
Aí já a Dona completamente. Balbina. A Mariana. Uhum. Por isso ela é Mariana bisneta não- de açorianos. Por isso, é o que tudo indica na história, pelo que nós conseguimos fazer a Os registros pesquisa. indicam isso, inclusive é mencionado oficialmente. Por isso, está tudo relacionado. A Semana de Portugal tem toda... Eu depois vou ler aqui a justificativa. Bom, obviamente, Andrade Carvalho não tem nada a ver com português. Nada, né? Andrade Carvalho, nada a ver. Paula, nada. Tanto é que eu já falei que nem é o nome de um grande cantor português, Pois é. não é? Que era o nosso querido Paulo Eu nem Carvalho. sabia que ele era tão famoso assim, mas o que ele tem de fama eu tenho de dado. 50 verdade, anos de é. carreira, É verdade, Paulo é o Carvalho Paulo Carvalho. ganhou a competição no festival que foi justamente lá No na... ano de 74. Exatamente, que teve a Revolução A dos, Revolução dos Escravos. Escravos. É que a música dele era uma mensagem codificada sobre a Revolução dos Aham. Escravos. Foi bem bacana. Você não sabia disso, né, Alan? Da música não. Eu depois, existe um cantor que tem, que é homónimo do nosso querido Paulo, que é o Paulo Carvalho, que ele... Não sou eu, tá? Que é um cantor. aham. Ele tem 70 anos, mais de 70 anos, mas já tem uma carreira com 50 anos. E ele participou num festival da canção. Existe um Eurofestival da canção na Europa. Sim, o Em que Eurovision, voltou- né? É, exatamente, o Eurovision. E ele, no ano de 74, ganhou o Festival Português da Canção, mas não chegou a ganhar o Euro. Mas a música, o Quis Saber Quem Sou, é uma mensagem que foi pela criadora da música, não é? Foi mandada uma mensagem codificada naquela música. Aliás, André, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar. Tirar uma curiosidade. O Eurovision ele é sempre realizado em Israel ou Não. cada ano é uma edição? E quem ganha o festival tem direito Sediar. a ser o anfitrião no ano seguinte. Portugal ganhou uma única vez, Uhum. que foi com Salvador Sobral há 2 anos atrás, e o Festival da Canção, o penúltimo, foi em Portugal. Ah, que bacana. Esse Ficámos ano em acabou sendo penúltimo. E Israel, ficámos né? em penúltimo. Ganhámos num ano e ficámos em penúltimo no outro. Mas não tem problema. Não tem problema. Era bom demais para ser verdade, temos ganho o Festival da Canção. Depois tem aqui uma música, a primeira senha da Revolução dos Escravos e depois do Adeus de Paulo Exatamente. Carvalho. Daqui a pouquinho eu Exatamente. toco um pedacinho. Agora, você já pensou em enfrentar o carro de combate com um cravo? Um cravo. Um tanque com cravo. Não foi como a Praça Tiananmen, eles não se deitaram em frente ao tanque, não é? Mas com o cravo... Não, isso demonstra, na época, a força do povo português, não é? Que acabou por tomar um ato de inteligência e de amor e disse não, à guerra não, Uhum. ao amor, não é? E o cravo demonstrava realmente a índole do povo português perante aquele facto. Antes de mais, queria fazer um briefing antes de nós começarmos a falar especificamente sobre o anteprojeto. Ontem foi a tomada de posse dos cargos da Casa de Portugal. A Casa de Portugal, que são cargos que não é só São Carlos. A Casa de Portugal São Carlos, Porto Ferreira, todas as regiões, todas as cidades limítrofes a São Carlos. E então foi a tomada de posse dos cargos diretivos, Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, do Conselho Fiscal, inclusive de várias diretorias que nós criamos lá para que pudéssemos avançar com a Casa de Portugal. Tem a Diretoria de Espetáculos, tem a Diretoria de Eventos, Diretoria de Cultura, tem a Diretoria de Marketing, ou seja, já conseguimos juntar e associar a esse grupo 60 participantes nessas diretorias, o que é fantástico. Nós até tivemos 62 pessoas lá e tivemos inclusive 7 pessoas de Porto Ferreira. Por isso a Casa de Portugal São Carlos é de Porto Ferreira. Mais de 10% das pessoas que estavam lá eram de Porto Ferreira. Poxa. Em 62 pessoas tinha 7 de Porto Ferreira. Por isso já tínhamos 12,2% das pessoas de Porto Ferreira. Por isso a Casa está num processo administrativo de criação CNPJ, essa situação toda junto ao cartório, que está um pouco demorada, mas está em fase de prosseguimento. Verificamos também esta semana, na semana transata, um local para termos a sede da Casa de Portugal, um local central na zona de São Carlos. Seria um local fixo. Seria um local fixo. Estamos ainda em estudos, ainda não é nada muito definido, então são apenas alguns estudos. Eu digo fixo no sentido de prestar atendimento. Prestar atendimento, não só o atendimento. Ou seja, a ideia da Casa de Portugal é ser uma associação que receba português, luso-descendente, brasileiro, que queira conhecer mais Portugal, onde nós teremos uma biblioteca, teremos salas para dar explicações. Nós temos muita gente associada à Casa de Portugal, que é professor, que é psicólogo, então nós vamos ter serviços de orientação pedagógica, serviços de explicações de inglês, de matemática, de português, informática, inclusive.
Temos pessoas associadas que trabalham na área de modelação 3D, que nos querem dar apoio também lá na casa. A assessoria consular também vai estar lá, também, não todos os dias, porque obviamente ir de Porto Ferreira para São Carlos não dá para ir todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana estaremos lá a fazer auxílio na área da assessoria consular. Ou seja, há todo um projeto que faça com que a Casa de Portugal se insira na sociedade no meio, não só para São Carlos, mas para toda a gente que venha de São Carlos. E então correu tudo muito bem, foram 2h30 de reunião, mas que acabou por conseguirmos orientar as coisas e dar a posse a todos os membros, a todos os interessados. Também apresentamos o cartaz que eu depois vou-vos trazer aqui, que ainda não tínhamos número suficiente de cartazes, que é do jantar de 4 de outubro, que é de comemoração da implantação da República, onde vamos ter um jantar comemorativo e tivemos já a confirmação da presença do Dr. Manuel Magno, que é o Presidente das Comunidades Luso-Brasileiras do Estado de São Paulo, e estamos aguardando a confirmação do Vice-Cônsul, do Cônsul-Geral, desculpe, não é Vice-Cônsul, Cônsul-Geral, do Consulado de São Paulo, aqui também à nossa festa, onde teremos o fado, pela Fadista Cisarinha, onde faremos uma confraternização e a celebração do dia da implantação da República. Ou seja, já estamos com uma carteira já de eventos, concomitantemente também ao que nós vamos falar agora, ao anteprojeto de lei sobre a celebração da língua portuguesa, do Dia da Língua Portuguesa e da Semana de Portugal, que será, eu vou deixar o Alan explicar um pouquinho melhor sobre isso, na primeira quinzena de novembro, e a celebração da língua portuguesa, respeitando um projeto de lei já existente, no dia 5 de novembro deste próximo ano e dos anos que vêm, que se avizinham. Por isso, Alan, eu queria, antes de mais, agradecer a tua presença aqui, muito obrigado, e dizer então como é que foi a criação desse projeto e a apresentação desse projeto junto à Câmara. Deixa eu só registrar oficialmente, requerimento 327/2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminhando o anteprojeto de lei número 14/2019, que inclui o Dia Municipal da Língua Portuguesa e a Semana Portuguesa no calendário oficial de eventos do município de Porto Ferreira. Plenário Círio Guinatos, 29 de agosto de 2019. Aí a assinatura de todos os nobres vereadores. O Alan agora faz a explicação e depois o André a justificativa. Você Exatamente. tem aí o texto? Tenho aqui a justificativa que é o que motivou o convite, inclusive, a hoje o Alan fazer parte do quadro Fala Portuga. Pois não, vereador? Bom, quero agradecer ao André e ao Paulo pelo convite hoje no programa. Lembrando que o André é o anfitrião, né, Paulo? Oficialmente, né? Oficialmente. Sim. Oficialmente. Então, já faço os agradecimentos a essa oportunidade. Obrigado. E já de antemão, André, quero agradecê-lo por ter compartilhado, enfim, a sua nacionalidade portuguesa conosco, principalmente comigo, nas últimas semanas, que a gente tem conversado bastante, desde que a gente se conheceu na exposição da OAB, que você expôs os seus trabalhos por lá e que você vinha acompanhando meu trabalho via redes sociais, anterior a isso. Então, eu quero te agradecer. Para mim é uma grande honra poder ser o padrinho dessa legislação e nada mais justo, até porque pesquisando a questão de história de Porto Ferreira, nós estamos vendo que Porto Ferreira tem bastante raiz portuguesa e que até então, até esse momento, não tanto valorizada ou não tanto divulgada oficialmente. E, então, te agradeço também ao seu primo, o Rui André Pimenta Castro Valente, ao Rui. E espero, quem sabe, vir conhecer Porto Ferreira também, não é? Eu já mandei esse convite, como nós costumamos dizer no Porto, já mandei o bitite para ver se cola, né? Já mandei a indicação para ver se cola, agora estou a aguardar que ele responda. O André a passagem, o passaporte, nada, né? Só o convite. Só o convite. Ele não vai dar passagem de presente. Não. Se conseguir uma parceria da Casa Portugal com preço mais bacana, eu oriento. E principalmente ao Rui, que foi o que elaborou a justificativa. Depois você vai fazer a leitura, sim. André, e a justificativa Muito ficou perfeita, viu, Paulo? A justificativa de excelência, eu digo... Sabe que ontem, na transmissão que nós fazemos aqui pela rádio, na hora que foi lido a justificativa, e de imediato fazer amanhã o vereador será convidado para participar por conta da justificativa. Ficou espetacular a justificativa. Eu
estava em dúvida ainda se eu faria a leitura na íntegra ontem ou iria esperar o projeto chegar na Câmara. Mas algo tão enriquecedor, tão bem escrito como esse, já tinha que ter sido discutido ontem mesmo e colocado à disposição dos vereadores ontem mesmo. Então, vou fazer aqui os comentários a respeito da legislação. Pensando então, a questão do Dia Municipal da Língua Portuguesa e que já me trouxe a ideia da Semana Portuguesa, porque o Paulinho sabe o que eu estou falando, em Santa Rita nós já temos a questão da Noite Italiana. Sim. E conversando inclusive com o Santa Ritense na semana passada, se iniciou de uma maneira modesta. Como tudo, né? Como tudo, então era duas, uma barraquinha, duas, três, e de repente aquilo foi tornando... A Semana Nenete em Pirassununga começou de forma modesta e hoje é uma das maiores do estado de São Paulo, que está do Brasil, em termos da cultura caipira. Com certeza. E começou muito bem famosa. modesta, acho que foi uma lei, inclusive, do vereador hoje, de novo, né? O Vic, se não me falha a memória. Ele tem participação, sim. Que bacana. Não sabia Também disso, foi, né? teve o início também de um anteprojeto de lei. Uhum. Eu também não sou do Eles tempo, origina. mas eu imagino que em São Carlos a Feira Nipónica, né, que tem lá também, dos Também, japoneses, né, uhum. também deve ter sido Provavelmente assim, deve ter tido um... Como tudo, né? É. Que se inicia dessa forma. Então o que eu pensei, já que a gente já vai elaborar o Dia Municipal da Língua Portuguesa, por que já não casar e já iniciar realmente um incentivo à questão da Semana Portuguesa? E quem sabe Porto Ferreira aí não seja a grande anfitriã dessa cultura portuguesa aqui na região, no estado de São que Paulo. leva essa tradição no próprio nome da cidade. Né? Porto Ferreira. No próprio nome da cidade. Então, para a elaboração do mérito do projeto, eu coloquei 2 secretarias em parceria, que serão a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Educação para fomentar a parte da língua portuguesa, realizar, portanto, André e Paulinho, um trabalho, e aos ouvintes, né, um trabalho junto aos alunos da rede pública de ensino, onde os professores vão ter a liberdade de criar um projeto de iniciação científica, um projeto de pesquisa, quero dizer, um projeto nesse sentido, e também na parte teatral ou musical, que as escolas têm a liberdade disso, e aí esse trabalho, no término dele, a apresentação ser na Semana Portuguesa. Então ela pode ser feita mural, ela pode ser feita através da música, ela pode ser feita através do teatro, enfim, qualquer modalidade artística. Então os professores vão poder optar, cada professor pode optar, cada escola, de que forma vai querer apresentar esse trabalho que vai ser realizado pelos alunos, voltado à língua portuguesa, e já corroborando com a questão cultural Brasil-Portugal. Inclusive, é só fazendo uma parte, Alan, que eu acho que é importante e encaixa perfeitamente nessa parte que estás a falar. Nós vamos ter lá na Casa de Portugal um departamento que é coral e dança folclórica. O que encaixa perfeitamente aí Sim. na formação às crianças que queiram fazer parte e que nós possamos dar uma formação na dança, do rancho folclórico, no coral, música portuguesa. E isso, isso acaba por ser uma pedra basilar mesmo na parte da criação, da construção da educação da criança. Sim. Que a partir normalmente não tem conhecimento disso, não é algo que seja muito divulgado. Não é? Não é algo que seja muito divulgado, e muita coisa do Brasil, culturalmente falando, música, dança, enfim, teatro, folclore, tem relação total com Sim. Portugal, Sim. devido à colonização, Sim. e a gente não é palpável, né? Uma criança, um adolescente, ele não tem acesso a isso. Então, ele sendo protagonista dessas ações, vai ter muito mais prazer em realizar tudo isso e vai se sentir parte da história, né, Paulinho? E aí vem concomitante a Secretaria de Cultura para a elaboração do evento, que aí é a Semana Portuguesa. Então, a elaboração do evento, que o André vai poder ainda comentar mais a respeito disso, englobando principalmente a parte de culinária. Na primeira edição, nós estamos já focando nesse sentido, da parte de culinária. Que eu acho que é o que atrai muito, né? A comida portuguesa, né? No bacalhau, não. A ideia é importante mencionar isso, porque a Casa de Portugal estará intimamente ligada a essa questão, e a ideia será termos uma barraca da Casa de Portugal, onde possamos ter uns pastéis de Belém, agora pastéis de Belém não, agora diz pastel de nata mesmo, que é como dizemos no Porto, porque o Belém já tem direitos de autor, então é o pastel de nata, além do pastel de nata, bolinho de bacalhau, alguns pratos rápidos de fazer snack portugueses, como francesinha, para dar a conhecer ao povo porto-ferreirense o que é culinária portuguesa para além do bacalhau, que há mais do que o bacalhau, não é só o bacalhau. E além disso, nós também temos o contacto, que nós até já falamos sobre essa questão, do rancho folclórico de Campinas,
que dispõe de alguns participantes que possam vir aqui também fazer uma dança, mostrar o que é o folclore português, a dança folclórica portuguesa nessa noite. E teremos música portuguesa a passar ali a partida será ali na praça, na Praça da Matriz, com bandeira portuguesa, bandeira brasileira, bandeira da cidade, para ilustrar um primeiro contacto com a cultura portuguesa e não só a cultura portuguesa, a celebração da língua portuguesa. A língua portuguesa é Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, países da África, muitos países que falam a língua portuguesa. E basicamente é isso, para este primeiro ano, né? E eu tenho total... Olha que interessante essa legislação, porque ela traz não só questões aí de eventos, mas ela traz muita bagagem de conhecimento. Sim. Você percebe em tudo que a gente falou aqui, Sim. os países que você citou. Sim. Então isso envolve muito conhecimento, troca de conhecimento, intercâmbio cultural. Vai ser um ganho impressionante, Paulinho, para os estudantes que vão poder fazer parte dessa legislação e para o cidadão ferreirense que vai prestigiar culinária, conhecer a música portuguesa. Você, mas esse estilo é música portuguesa? E desmistificar um pouco o que é Portugal, né? Porque... Com certeza. Tirar os paradigmas, né? Os paradigmas. Conceitos. Os pré-conceitos do que é Portugal, do que é o português, né? Isso será muito bacana. Os projetos são ótimos, não é? As ideias são ótimas do que se pretende fazer e vai crescendo ao longo do tempo, não é? É o início de tudo. É o início de tudo. Isto é apenas o início. É o Big Bang do projeto Semana de Portugal. Após isso, as pessoas vão se... E por que já fazer a legislação, Paulinho, na primeira edição? Já que a primeira edição seja baseada em lei. Para dar uma segurança jurídica que a gente possa continuar com esse projeto. Para que ele não morra. Então, cria uma ferramenta de fiscalização. Porque já teve outras tantas festas, né, eventos, como a Festa das Nações, que durante um período... teve assim uma certa constância. Obviamente tinha aí a sede paroquial, a posição de igreja, mas teve de repente, porque não existe uma manutenção por obrigatoriedade, né? E tinha popularidade pois a festa. Muita, né? Só que não tinha obrigatoriedade. Isso mesmo. Então não existe uma ferramenta de fiscalização, né? Onde você se baseia numa lei. Para além disso, também a motivação de se estar ligado a um projeto desses, né? Porque torna-se oficial, né? É diferente. Quando é uma coisa oficial, existe uma segurança, né? E também, quando há uma constância e quando se vê uma organização num projeto desse, as pessoas acabam por dar credibilidade ao projeto, não é? E participarem nisso. Não dizer, festa, não gosto, aquilo é mal organizado. Não, quando há um voluntariado também nesse tipo de projeto, com gosto e com intuito, a coisa acaba rolando de outra forma. Com certeza, né? Fica diferente. De outra forma. Olha, e... Obrigado pela explicação. Qual é o próximo passo agora dessa lei? Então, da ele é um anteprojeto, porque ele cria, né, uma despesa orçamentária para o município, então não tem como você direcionar já como projeto de lei. Então ele vai como um anteprojeto, até porque também cria-se funções a pastas dentro do Poder Executivo e o Legislativo não pode determinar isso. Então ele vai formar de anteprojeto. O prefeito municipal agora, através das duas secretarias de Educação e Cultura, analisa o texto de lei, a justificativa, concordando com o texto de lei com a justificativa, que é bem provável que isso aconteça, uma vez que o prefeito, já conversamos com ele já teve acesso, inclusive, não à legislação por completa, né, que foi encaminhada hoje, mas ao conteúdo do que a gente colocaria, e o prefeito é uma pessoa que concorda, por exemplo, com questões culturais, educacionais, incentiva e motiva esse tipo de situação do poder público. Então, ele concordando, encaminhando para a Câmara, em matéria de projeto de lei. E aí tem os trâmites internos da Câmara, através das comissões permanentes, votando no plenário, logo em seguida o prefeito já sanciona a legislação e ela passa a entrar em vigor. Muito bom. E esperamos com este projeto também trazer gente fora da cidade para a cidade de Porto Ferreira, não é? Sem dúvida. Os portugueses de São Carlos. Nós tivemos, lá na Casa Portugal, tivemos acesso a uma listagem de alguns portugueses aqui no estado de São Paulo, mas ligados a um partido político. Nós temos duas listas, uma ainda não recebemos bem, que é o PSD, que é como se fosse o PSDB daqui, e o PS, que é o PSB. Então nós temos algumas listagens que mostram portugueses até Americana, Limeira, Itapira, Araraquara tem muitos, São Carlos também tem muitos. Tem casas de Portugal próximas que vão participar nos eventos da Casa Portugal de São Carlos, como Casa Portugal de Campinas, Casa Portugal de Grande ABC. A Casa de Portugal de Grande ABC de Campinas têm sido nossas, entre aspas, madrinhas, porque
quando tivemos necessidade de colher estatutos, foi a eles que nós recorremos, eles ajudaram-nos na análise de estatutos. Ou seja, olha, tem aqui os nossos estatutos, analisem-nos e vejam se enquadram com o vosso projeto. Como a nossa casa é muito recente, e essas casas já têm muito tempo, não é? Já têm mais de 3 décadas, mais de 4 décadas, os estatutos estavam a necessitar de algum tipo de ajuste, até mesmo para a cidade que é, para a região que é, a região aqui do interior de São Paulo. E então foi uma luta, conseguimos de delinearmos os estatutos, mas deu tudo bem, decorreu tudo muito bem. Nós temos uma equipa de secretariado lá na Casa Portugal excelente. Aí tem que dar os parabéns ao Dacia, que é o nosso secretário da Casa Portugal, que ele é incansável, e a todos os colegas que fazem parte da diretoria. E então a ideia é conseguir trazer portugueses para Porto Ferreiro. Quando eu ler aqui a justificativa, Paulo, vai ficar bem definido para as pessoas a ligação que tem Portugal e Porto Ferreiro. Começa pelo vinho. Começa pelo vinho, o vinho do Porto, da minha cidade lá de Portugal, o Porto, que está, enfim, quando eu vim para aqui para Porto Ferreiro, disse Porto Ferreira, que coincidência. Eu venho do Porto para a cidade com o nome do melhor vinho do Porto português, Porto Ferreira. Não são coincidências, as coisas acontecem com propósito. E eu fico muito feliz, agora respondendo ao agradecimento do Alan no início, de que tenha sido o Alan o nosso padrinho aqui em Porto Ferreiro, porque acreditou também no projeto da Casa Portugal. Nós já vínhamos a falar sobre isto há algum tempo, não é, Alan? E acabou por surgir numa conversa informal. Olha, ele deu a ideia, vamos fazer um evento. Vamos fazer um evento. Aí eu falei, por que a gente faz uma lei então do evento? Foi. Basicamente foi isso. Eu, uma lei? Eu sim, porque é que nós não fazemos isto? E então nasceu. Para mim é um orgulho. E as coisas nascem assim, porque ele também tinha comentado, tem um programa, podemos fazer um quadro. Eu falei, não, por que não temos um programa? Talvez um quadro, né? Porque agrega mais, e temos esse vínculo português, gostamos. Inclusive, num passado, eu falei para ele, tinha Tanto Mar, que era um programa só de músicas portuguesas, porque se a rádio comunitária não tiver esse propósito, não tem razão de existir. Exatamente. E nós estamos falando de português, se tiver outras denominações que queiram participar, serão bem-vindos também, né? Claro. É logicamente o porquê do português, porque temos aí afinidades. Né? O idioma, O principalmente. meu avô nasceu no Brasil, mas o bisavô dele já nasceu em Portugal, né? E além disso, o idioma facilita muito. Exato, não é? facilita. A nossa comunicação. Embora se o português falar mesmo, a gente não entende bem. Se ele falar na toada na sexta-feira juntaram 3 portugueses na mesa. E eu falei, precisei de uns 15 minutos, eu precisei, de 10, 20 minutos para poder entender o sotaque. Ele quase chamou um tradutor. Tanto é que a minha esposa Mariela, de vez em quando, não foi que ela disse, eu de vez em quando ainda fico um bocado parado a olhar para eles porque eu não entendo. Não. E ela já está casada comigo há 3 anos. Mas mesmo assim, isso daí é algo magnífico, a questão do idioma, nos facilitar a comunicação escrita e falada. E depois tem uma empatia. O português tem uma ligação muito forte com o Brasil. Não só o português considera o Brasil país irmão. E quando nós não tínhamos um Cristiano Ronaldo e tínhamos uma seleção bem fraca de futebol, por quem é que o português torcia? Pelo Brasil. Quando foi o Tetra, em 94, você não imagina o que é a Avenida da Liberdade não tem a Câmara Municipal do Porto, cheia de portugueses com camisola do Brasil, cascola do Brasil, a gritar Brasil. Parecia que você estava no Brasil. E era Portugal, era o Porto. Lisboa exatamente igual. Ou seja, durante os dias foi festa pelo tetracampeonato do Brasil. Foi uma loucura. Shopping cheios de gente com camisola do Brasil, camiseta do Brasil. Foi a loucura. Também tinha já muito brasileiro a morar em Portugal, ou seja, a comunidade brasileira já era forte. Mas mesmo assim o português juntava-se à festa. Agora, com o Cristiano Ronaldo, a coisa acaba por mudar um pouco, já não se torce pelo Brasil. Você tem um atleta, mas por seleção ainda está longe, né? Ganhamos o campeonato da Europa, mas mesmo assim... Agora está difícil pra gente, né? Porque Cristiano Ronaldo, português, o Papa, argentino. Nós estamos... É verdade. Olha, 8h34, o André agora vai ler, né, a justificativa do projeto, anteprojeto de lei, o requerimento apresentado aí pelo vereador Alan João, que teve aí a aceitação total da Casa de Leis Feirense. Pois não, André? Então vou começar. Esta é a justificativa sobre o anteprojeto de comemoração da língua portuguesa e da Semana de Portugal. O português é uma língua romântica flexiva, cujas origens remontam a tempos ancestrais. A sua disseminação teve um incremento com a formação do Reino de Portugal em 1143 e subsequente expansão. É uma das línguas oficiais das organizações internacionais,
como a Mercosul, a União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, a União das Nações Sul-Americanas, a União Africana e dos países lusófonos, sendo, neste momento, uma das línguas mais faladas no mundo. Projeções demográficas das Nações Unidas apontam que, em 2050, existirão cerca de 387 milhões de lusofalantes a nível planetário. Os lusófonos brasileiros, pelo seu elevado número, são os que mais contribuem para a importância do português na cena mundial. A língua portuguesa no Brasil irrompeu no início do século XVI, no seguimento da chegada das expedições provindas de terras lusitanas. Não esteve desacompanhada na difusão linguística, concorrendo também com outras línguas europeias, como a espanhola, a francesa e a holandesa. Paulatinamente, a língua foi adquirindo particularidades face ao português de Portugal, com uma perceptível transmutação linguística no que concerne a aspectos sónicos, morfológicos e sintáticos, com cariz diatópico. Assistimos, a partir do século XVIII, a uma unidade linguística mais efetiva que contou com os contributos até ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que representou mais um passo no sentido da unificação. Porto Ferreira, cidade que teve a sua origem na segunda metade do século XIX e se ergueu orgulhosamente nas margens do rio Mogi Guaçu pelas mãos de mulheres e homens empreendedores, ainda hoje em dia é, de onde se destaca o balseiro João Inácio Ferreira, que deu origem ao nome Porto de João Ferreira, mais tarde metamorfoseado para a atual designação, proposto a celebrar o Dia da Língua Portuguesa. Aliás, na esteira da instituição do Dia Nacional da Língua Portuguesa, Decreto de Lei número 11.310, de 12 de junho de 2006, que estipula a sua comemoração para o dia 5 de novembro. Subjacente à escolha deste dia esteve uma homenagem ao incontornável e multifacetado Rui Barbosa, que ficou indelevelmente impresso nos anais da história do Brasil, maiormente pela sua ação humanista, produção literária e aturado estudo da língua. Curiosamente, Rui Barbosa teve ascendência familiar por vinda de outra cidade denominada Porto, no norte de Portugal. Desta feita ao norte de Portugal. Também a benemérita Mariana Balbina, conhecida como Dona Balbina, e família, cujas raízes são igualmente lusitanas, deixou a sua marca no progresso da nossa cidade no século XIX. E ainda hoje a sua presença é sentida pelos ferreirenses. Celebrar o Dia da Língua Portuguesa é celebrar a raiz do que somos, honrar nossos antepassados, a nossa história coletiva, a cultura, os ensinamentos, a unidade de povos que almejam um futuro onde estejam presentes os fundamentos e as ocorrências basilares da sua origem, desde os sacrifícios dos que pugnaram por uma sociedade melhor, aos maiores regozijos de conquistas coletivas, passando pelos os que levaram ao sublime a literatura, a música e todas as outras formas de arte que assentam na linguagem, quer na feitura, quer na população, e criam indestrutíveis laços identitários. Tá aí, então. Olha que não é incrível, Paulinho? Fantástico, né? É, e ainda mais que a Balbina tem o nome da minha mãe, né? Mariana. Mariana. Eu, tal como a Alan há pouco fez o agradecimento ao meu primo, eu queria agradecer porque realmente, quando nós estivemos a falar sobre isto, eu disse, foi instantâneo, não é? Se me permitires, eu quero pedir uma pessoa especial para fazer o texto. E lembrei-me logo do meu primo Rui, por questões... Ele disse para mim que o primo dele escrevia muito bem. Sim. Ah, deve ser questão de gramática, essas coisas, né? Sim. Mas não é isso. Ele fez um texto artístico. Sem dúvida. Um texto bonito. Te deu assim, eu confesso, como eu disse, eu estava transmitindo ontem, hoje nós repetimos aqui na fala, você se sentiu seduzido pela justificativa. Fiquei fantástico. Isso mesmo, seduzido pela justificativa. Porque eu já vi tantos outros projetos de lei que têm justificativas muito boas, mas com esta vida... ficou bonito o texto. Confesso, me perdoe, não fala isso pro vereador Alan, eu não acredito que foi o Alan que escreveu. Porque não é o contexto. Porque a gente conhece... mais sério, exato, da né? justificativa. A maneira com que estava contextualizada não é do vereador Alan. Não que o senhor não tenha capacidade para isso. Sim, mas artisticamente falando, como o senhor pontuou muito bem, alguém ajudou. Aí eu pensei seriamente que tinha sido o André. O André deve ter dado, ou o Plácido. O Plácido também deu uma... Porque geralmente as minhas justificativas dos projetos que eu já elaborei, elas são mais... técnicas, né?
são técnicas. São técnicas, então, né? acaba sendo frias, vamos colocar assim. Até pela tua questão da tua profissão Da especificamente advocacia, ligada à advocacia, né? O meu primo Rui, ele é historiador. Ficou romântica. Ele estudou história. Ele ficou romântico. Eu disse que ele escreveu de uma forma romântica. O meu primo estudou história, então ele trabalha no Museu da Misericórdia no Porto, conjuntamente com o meu tio que faz parte da direção. E então ele tem uma forma de escrever que eu conheço há muito tempo e ele é apaixonante. O que ele escreve de forma apaixonada, porque ele ama história. Então para ele pesquisar sobre Porto Ferreira, pesquisar sobre estas coisas, para ele foi um prazer. Foi mais um conhecimento que ele teve. Eu pensei assim, André, quando eu li a justificativa, eu pensei assim, eu estava fazendo o texto de lei, falei, isso aqui não merece só o Dia Municipal da Língua Portuguesa. Eu vou ampliar isso aqui. E aí veio a semana portuguesa também. Eu não sei se o meu primo está a ouvir, mas deve ouvir. Um abraço grande, primo. Obrigado pela tua ajuda. Foi preponderante. Quero agradecer então o convite de vocês, ao André e ao Paulo. Obrigado. E dizer que quando a aprovação da lei, para voltar aqui no programa, Sem dúvida, já sim. parabenizar também o programa, esse intercâmbio cultural que vocês estão fazendo aqui pela comunidade FM, e um abraço a todos os ouvintes. Pois é, o André trouxe o vinho e só ele esqueceu do saca-rolha. Não, mas é que ele não estava. Eu já tinha aberto este vinho. Ô, vereador, ajuda aí, vereador, porque o não vai ficar vendo uma vinha, né? Não. Eu seguro a garrafa. Vê se consegues tirar. Ah lá, isso, gente. Você tá vendo tudo aqui no rádio. Vamos fazer o seguinte? Uma casa portuguesa, com certeza, Ó, um bom intervalo. bebedor de vinho, viu? Ó. Abre. É a prática. Espetáculo, Gente, espetáculo. a gente vai pro intervalo e volta na sequência. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza Celebração da língua portuguesa. uma casa portuguesa.